Muito bom dia. Meu nome é Gabriela Gazola, eu sou gerente executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em São Paulo. Olá, muito bom dia. Meu nome é Gabriela Gazola, eu sou Associação Brasileira e gostaria da nossa Semana de Transformação Digital, desenhada com muito cuidado, com muito carinho, para trazer conteúdo de qualidade para profissionais de RH, para gestores de pessoas em geral e principalmente para os nossos associados. Essa semana só é possível graças ao apoio de empresas que acreditam na importância das pessoas e da transformação digital, e são elas o CIEE, a KP, a Liu Learning, a Saúde e também a Universe. Eu gostaria de agradecer também o apoio da Unileu, que está nos acompanhando aí com os intérpretes de Libras em todas as nossas sessões. Obrigada, Roberta. Gostaria de agradecer também os patrocinadores de humanos, que são a Aon, Siga Mais, a Harrison, a ProPay, a São Martinho e agora sim, entrando, nós vamos tratar hoje, é um tema de extrema relevância, que é o tema que é a base de tudo, que é a mudança de mentalidade. Como é que a gente Olá, pessoal, tudo bem? Bom, acho que a Gabriela está tendo alguns problemas de conexão, eu vou dar andamento no webinar por enquanto, caso ela regularize essas questões de tecnologia, ela vai voltar ao ar, tá bom? Bom, hoje nós vamos conversar um pouco nesse webinar sobre a importância, né, da mudança do mindset, toda vez que nós estamos conversando sobre esse tema de transformação digital. Aqui conosco nós temos alguns palestrantes de alto nível, de grande experiência, e eu vou apresentá-los para vocês aqui, tá? Bom, a gente tem com a gente a Camila Pádua, com mais de 14 anos de experiência em People Strategy, foi fundadora da consultoria Infinity Institute e da startup Tech Talent. Só um minutinho, estou acessando aqui todas as informações da Camila. Com foco em conectar as estratégias de negócio, as competências e necessidades do time, especializou-se em promover ações e processos que facilitam a alta performance, a adaptação ao mundo VUCA e, principalmente, ao assessment e desenvolvimento do mindset ideal para as necessidades de negócio. Hoje, é responsável pelos produtos de People Consulting, desenvolve ferramentas que traduzem para as áreas de negócio de forma mensurável e tangível a complexidade e abstração humana em processos de transformação. Também temos aqui com a gente Fernando Molin, é um dos pioneiros dos segmentos de marketing digital e Customer Experience no Brasil. Ele é Business Partner da SponsorB, consultoria boutique de Business Performance, além de professor do Master em Gestão de Experiência do Consumidor da ESPM e professor e conselheiro deliberativo do Ibramerc no Live University. E com a gente aqui também, por último e não menos importante, temos o Romeu Busarello, que é professor dos cursos de MBA e Educação Continuada de instituições como ESPM, INSPER, FIA e Startse. Possui mais de 35 anos de experiência nas áreas de marketing, comunicação, ambientes digitais, relacionamento com clientes e temas relacionados à sustentabilidade e responsabilidade social.
nos últimos 20 anos, desenvolveu trabalhos de alto impacto no mercado imobiliário brasileiro, obtendo reconhecimento nacional e internacional pelos trabalhos de transformação digital aplicado ao modelo de negócios e pelas inovadoras práticas de relacionamento com o cliente. Bom, gostaria agora de passar o conteúdo, dos nossos palestrantes aqui com vocês. Peço novamente desculpa por esses problemas de tecnologia. Vou passar para Camila Pado agora, inicialmente, falar um pouco para a gente sobre esse tema, né, dessa mudança de mindset, todo esse ambiente aí de transformação digital. Camila, fica à vontade, por favor. Bom dia, Janine, bom dia a todos. Obrigada aí pelo convite novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês me escutam bem? Só para confirmar também, né, que está tudo bem aí no áudio. Ótimo, obrigada. Bem, então compartilhar um pouquinho com vocês, acho que de forma muito breve, né, para também dar aqui espaço para todo mundo e com certeza, né, ouvir as perguntas aí. O ponto principal, quando a gente fala de transformação digital, é justamente a questão de mudança de mindset, né? Quando a gente fala em transformação digital, não é simplesmente sair de um RP para outro, né? A gente está falando realmente de mudar totalmente a forma como a gente se relaciona com os clientes, com o mercado, dentro de si, né, dentro da companhia como um todo. Então, a gente está falando de realmente conhecer mais a fundo o consumidor, né, trabalhar de forma muito mais rápida, responder de forma muito mais ativa e mais ágil às mudanças de comportamento do consumidor, aos avanços tecnológicos e usar a tecnologia de uma forma realmente muito integrada, né, de uma forma realmente muito mais que traga muito mais espaço para que realmente o ser humano possa ir aonde ele realmente brilha, onde ele faz toda a diferença, que é dentro da criatividade, na conexão, né, na inovação, em criar, de fato, coisas novas. Então, o que é importante a gente entender é que a gente não está falando aqui simplesmente de treinamento, né? Muitas vezes em processos de transformação digitais, as empresas atuam muito só com treinamentos técnicos, como se o uso de novas ferramentas fosse, e não é. A gente está falando aqui de adaptabilidade à mudança, a gente está falando de pensamento sistêmico e complexo. Então, como que eu realmente entendo, como as minhas ações, o impacto que elas têm no todo. A gente está falando de um relacionamento com o ecossistema de uma forma muito diferente, né? Hoje em dia, a gente não fala mais só, minha fatia de mercado e é isso, mas é realmente assim, como que eu me relaciono? Porque muitas vezes o meu competidor, ele é meu parceiro em alguns momentos da cadeia. Então, tudo isso muda totalmente, né? E esse olhar atento a oportunidades e, principalmente, né, como que a gente consegue transformar dificuldades em realmente, né, lucro, grandes oportunidades e espaços aí de crescimento e desenvolvimento. Isso não é simples, né? E aí entrando rapidamente também na questão do que de fato é o mindset, né? Quando a gente está falando de mindset, é justamente os caminhos neurológicos que a nossa mente faz, né? Então, ou seja, assim como, por exemplo, um exemplo muito simples, né, para a gente entender isso fácil, sabe o caminho que você sempre pega para ir para o trabalho? E aí, às vezes, no final de semana, você vai para algum lugar mais ou menos próximo, mas não é ali. E você, quando você percebe, você já está no escritório, né? Porque você foi ali no piloto automático. É a mesma coisa que muitas vezes acontece com a nossa mente. Quando a gente começa a percorrer muito o mesmo caminho, né? Fazer as mesmas ações. E quando a gente fala de um modelo, né, realmente industrial que a gente veio, em que a gente tem processos muito batidos, né? Aquele mesmo jeito de se fazer, que não se questiona, mantém-se aquela mesma questão, porque sempre foi assim. A gente vai criando esse mesmo caminho. E aí, quando a gente vem, por exemplo, uma pandemia como o Covid, uma nova tecnologia, ou qualquer mudança no comportamento do consumidor, às vezes a gente não entende por que a pessoa simplesmente não consegue pegar aqui um desvio para sair aqui, né, deste trânsito ou nessa obra em construções aqui no meio do nosso caminho. Mas é difícil. A verdade é que a nossa mente já ficou tão acostumada com aquilo que muitas vezes fazer esses novos caminhos, a gente já não tem mais esse mapa, né? Ou seja, por mais óbvio que possa parecer, você fala, poxa, mas é aqui, ó, você pega aqui uma paralela à direita e vai. Não é. A questão toda é que não é. Para nossa mente não é assim. A gente precisa trabalhar isso de diversas formas, né? Trazer essa flexibilidade. E isso passa muito por ganhar repertório,
né? Então, por que, por exemplo, quando a gente fala em startups, em ambientes de inovação, e inclusive tem esses fenômenos, já desde muito antigamente, né, de que lugares com pessoas criativas parece que fomentam mais pessoas criativas. Esse repertório, essa troca é muito importante. Então, criar esses fóruns realmente onde as pessoas, de uma forma segura, né, ou seja, sem que ela tenha medo de que a performance dela vai ser mal avaliada, de que realmente, ou seja, vai trazer um impacto negativo para o negócio, mas a gente ter esses espaços de experimentação, em que a gente procura fazer coisas de forma diferente, procura e troca com pessoas com novas ideias, troca com o ecossistema fora da companhia também, para que esse mapa na nossa mente, ele possa ir se montando e a gente possa ir vendo caminhos alternativos e buscando novas rotas e tendo muito mais flexibilidade. Então, isso é muito importante quando a gente está falando, né, realmente de uma transformação de mindset, é a gente entender, né, que não é incapacidade, em primeiro lugar, definitivamente não, qualquer pessoa pode desenvolver um novo mindset, mas é importante a gente ter clareza, objetividade, né, segurança psicológica, né, realmente, né, no conceito realmente da teoria, em que a pessoa possa assumir essas vulnerabilidades, possa assumir que não saiba e possa experimentar esses novos caminhos. Perfeito, Camila, muito obrigada, e que informação super importante, né, a gente saber que não é falta de capacidade, que qualquer pessoa pode trabalhar essa questão do mindset, né? Exato. Muito obrigada, foram ótimos pontos, e agora eu vou passar para o Fernando também falar um pouquinho a respeito desse tema. Fernando, se você puder compartilhar um pouquinho da sua experiência a respeito disso, eu agradeço, por favor. Bom dia, Janine, bom dia a todo mundo que está com a gente hoje, muito obrigado pelo convite, acho que não me cumpre iniciar dessa maneira, muito obrigado pelo convite por estar aqui, é um grande prazer estar com vocês da Associação Brasileira de RH, junto com o Romeu, junto com a Camila, é um painel bem bacana, e eu vou tentar realmente compartilhar com alguns pontos complementares ao que a Camila trouxe, né, e já aproveito para estimular quem estiver participando a deixar perguntas para a gente, que sempre é o mais divertido, né, é mais do que nos ouvir falar, é a gente responder perguntas e respostas que vocês eventualmente tenham. E eu acho que, além dessas competências, eu queria fazer o que a Camila mencionou muito bem, a questão de cultura, dos desafios que a gente tem dentro da esfera humana e da esfera organizacional, para que eles sejam trabalhados. Eu acho que vale a pena eu trazer um pouco do porquê mudar, né? Porque existe uma tendência, o nosso cérebro, para poupar energia, ele tende a repetir as mesmas rotinas, os mesmos procedimentos, e, de uma forma ou de outra, garantir que a gente tenha mais efetividade, né? Isso é o que os neurocientistas dizem. Então, a mudança, ela tem que acontecer, essa mudança de mindset, devido a forças que nos impelem, sejam internas ou externas, em prol de um objetivo um pouco melhor ou de uma necessidade que nos force a mudar. E o que está acontecendo é que a gente vê essa realidade líquida, né? Como dizia o filósofo polonês Zygmunt Bauman, que foi quem definiu isso. Você tem uma realidade cada vez mais volátil. Esse ano de 2020, eu acho que ele é um ano paradigmático nesse sentido. Ele mostra com muita clareza quão rápidas as coisas estão acontecendo, quantos cenários inesperados estão surgindo. E a transformação digital veio como não só a cereja, mas todo o elemento de alimentação desse bolo, dessa nova era, né? A gente tem um processo gigantesco em curso, que é uma revolução. E para que essa revolução possa ser, de uma forma ou de outra, encarada por nós, profissionais, por nossas equipes, por nossas famílias, por todas as pessoas que estão inseridas na esfera da coletividade, a gente precisa mudar nosso mindset. Então, existe uma necessidade adaptativa que nos impele, e aí eu vou focar um pouco mais dentro do âmbito das organizações, que é o nosso painel aqui, o nosso propósito, mas existe uma necessidade adaptativa de todos os profissionais, todas as profissionais, em fazer uma adaptação na forma de enxergar o mundo e na forma de trabalhar em equipe, né? Na forma de trabalhar individualmente, obviamente, mas também em equipe, porque a gente precisa de novas respostas para novos desafios, né? E o mindset, a cultura, os nossos hábitos são, talvez, as coisas mais difíceis para mudar. Eu lembro quando eu estudava sobre o assunto, que uma cultura leva, em média, de 5 a 7 anos para ser constituída uma nova cultura. E se você estuda fusões e organizações de empresas, fusões, mudanças em organizações, né,
que compram, vendem, enfim, tem esses processos de transformação organizacional, a gente vê que 2/3 delas fracassam justamente porque não conseguem implementar uma nova cultura, né? Então, como é que a gente trabalha para que esse mindset seja transformado e a gente traga uma cultura de sucesso para as nossas organizações que possibilite uma realidade digital mais concreta? Eu acho que o primeiro passo é a gente tentar rediscutir a equação de poder. Então, as organizações têm uma forma de trabalho que é muito ligada ainda ao taylorismo-fordismo, né, do século XIX, em que você tem uma estrutura hierárquica baseada em silos, e a primeira ruptura que deve acontecer é permitir que todo mundo trabalhe. Na era da rede, a conexão tem que ser também em rede. Então, a gente precisa permitir que os colaboradores se sintam, como a Camila falou muito bem, à vontade para contribuir com a máxima expressão, com a sua máxima criatividade, num ambiente colaborativo. Para que isso aconteça, nós devemos trazer elementos de cultura que façam com que essa colaboração seja em prol de um propósito de negócio, de um propósito de cliente. E a transformação digital tem trazido esse aprofundamento da relação do cliente com as organizações, né? Nunca antes, realmente, na história da humanidade, era possível que um cliente estivesse em contato com qualquer pessoa da sociedade por intermédio das redes sociais em tempo real. Esse tipo de insight tem que ser internalizado, trabalhado, traduzido, porque as expectativas desse cliente em relação às marcas, em relação às empresas, mudou muito. A gente viu semana passada um claro exemplo disso com uma grande organização de varejo aqui brasileira, né? Enfim, acho que tem vários elementos que eu poderia pincelar, mas eu queria deixar, antes do Romeu fazer a fala dele, a gente partir para o nosso debate, o elemento de a mudança de mindset ela é obrigatória, a gente tem que fazer para se adaptar a uma nova situação. O cliente mudou e a sociedade digital exige de nós novas competências, e os nossos colaboradores precisam ter um espaço que fomente a sua criatividade, o seu talento, o melhor de si, e essa estrutura de silo, comando e controle, precisa de uma adaptação muito rápida. Ótima explicação, Fernando. Deu para a gente ter uma visão muito importante, né, de todo esse novo ambiente, esse novo mundo corporativo aí, do papel do colaborador, das empresas. E agora eu vou passar para o Romeu, por favor. Romeu, com toda a sua experiência, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, eu agradeço muito, por favor. Obrigado, Janine, obrigado, Camila, obrigado, Mulan. Uma honra estar aqui com vocês, dividindo boas práticas em relação a esse mundo da inovação e da transformação digital. Eu quero começar contando uma história. Em 2016, eu fui para o Vale do Silício, numa missão de negócios, e eu assisti uma palestra de um headhunter muito interessante. Ele narrou a seguinte história. Ele estava contratando um diretor de marketing para uma operação no Vale do Silício. Veio esse diretor e começou a discorrer a experiência dele. Falou o seguinte, olha, eu tenho 36 anos de experiência, eu trabalho no mercado B2B, trabalho no mercado B2C, conheço o mercado latino-americano, trabalhei com varejo com produtos de consumo, produtos semiduráveis, conheço o mercado automobilístico, conheço toda a mídia americana, gerenciei milhões e milhões e milhões e milhões de orçamento em comunicação. Muito bem, o headhunter chegou para ele e falou, bateu aqui nas costas dele e falou, parabéns, a tua experiência é muito boa, mas é uma experiência antiga. Ela não faz mais sentido para os dias atuais. 2 pessoas que estavam comigo na operação, na missão, pularam fora porque não aguentaram o soco no baço. Eu também tenho uma experiência muito boa. A Janine fez a minha apresentação, fez a apresentação do Mulan, da Camila, né? Eu imagino que vocês tenham esse mesmo sentimento. A minha experiência é muito boa, mas é uma experiência antiga. O que me trouxe até aqui não é o que me levará daqui para frente, né? Todos nós passaremos por um processo de reskilling, de requalificação para atender essas novas demandas do mundo corporativo. Eu, quando comecei a minha carreira, eu aprendi da seguinte forma, eu aprendi com escola, com os livros, revistas, empresas e participando de eventos. Hoje, na minha escala de prioridade, as formas de aprendizagem são, primeiro, hora bar. E quando eu falo hora bar, eu não estou falando de tomar cerveja no boteco. Hora bar é participar de eventos, congressos, seminários. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que uma hora bar, cafés da manhã, almoço, conversar com pessoas, né? Porque o conhecimento não está mais restrito à academia. O WhatsApp passou a ser meu livro didático. Quando eu falo WhatsApp, não é o grupo de família que fala bom dia, boa tarde, vai Corinthians, fora Temer. Não. Eu participo de grupos muito específicos de WhatsApp, de assuntos que me interessam muito,
e que às vezes eu consumo 1h30, 2 horas no meu dia, no final do dia, para ler todas as mensagens, os e-books, os vídeos, infográficos, enfim, todos os conteúdos que se discutem sobre esses assuntos que me interessam. A empresa hoje passou a ser um grande hub de conhecimento. Lembre-se, no passado você aprendia para trabalhar. Hoje você trabalha para aprender. Por isso que os bons talentos querem trabalhar em empresas universitárias, né? E muitas empresas vêm se esforçando para se tornarem empresas universitárias para atraírem talentos. Hoje, uma boa empresa é um grande hub de desenvolvimento. O YouTube tem sido, para mim, a minha grande universidade. Tenho me apropriado de muitos conteúdos interessantes e de temas que me interessam. No passado, eu acordava de manhã e lia os jornais. Hoje, eu acordo de manhã e dou uma passada no meu LinkedIn e leio artigos que me interessam de pessoas que eu acompanho. Podcast passou a ser uma grande fonte minha de conhecimento, porque todos nós temos paradas forçadas. Trânsito, aeroportos, insônia, academia. Agora, nesse meu período de reclusão, muitas vezes estou ajudando a minha esposa nas tarefas domésticas e estou ouvindo um podcast. Tenho feito muitos cursos online, lido muito e-books, livros, revistas, muito pouco, e por último, a escola. Por último, a escola, que foi, no meu início de carreira, o meu principal lugar de aprendizagem. Ou seja, todos nós temos que ter coração de estagiário ou estagiária, vontade muito forte de aprender, porque cada vez menos degrees e cada vez mais skills, né? O problema hoje, quando se fala em transformação digital, não é o digital. O digital é a parte mais fácil. O problema é a transformação. Como é que você transforma pessoas que muitas vezes carregam dogmas, que têm um princípio forte de negação em relação a essas mudanças, que estão aí e vão se intensificar cada vez mais. Muitos soldados ficarão pelo caminho, Eu faço um trabalho muito forte na empresa na qual eu trabalho, e vejo, encontro dificuldades muitas vezes para fazer com que as pessoas compreendam essas mudanças, sobretudo em relação a estilos de liderança, né? Eu fui de uma geração dos fodões. Os meus pais foram fodões comigo. O chinelo era aquele instrumento repressor que ficava atrás da parede, da porta. E quando fazia uma peraltice, o papai pegava o chinelo e pá! Mira perfeita. Todos os professores que eu tive ao longo da vida foram fodões comigo. Eu só tive professores fodões. Os professores olhavam para mim como a escória do universo. E todos os chefes que eu tive, exceto o meu chefe atual, e é por isso que eu estou há muitos anos lá na Tecnisa, que é uma super empresa, é um chefe diferenciado, mas eu tive muitos chefes fodões ao longo da vida, muitos chefes fodões. E ainda vejo muitos chefes fodões e ouço dos meus alunos que ainda no mundo corporativo perduram os chefes fodões. Muito bem, eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 17, e eu não posso ser fodão com eles. Se eu for tentar ser fodão com eles, papai estatuto da criança e do adolescente. Eu chego nessas instituições que eu leciono, e eu não posso ser fodão com o aluno. Se eu for tentar ser fodão com o aluno, eles me sacam da escola. E eu chego na empresa, eu não posso ser fodão com os meus liderados, porque se eu for tentar ser fodão com eles, eles se insurgem contra a minha pessoa. Resumindo, eu estou com 54 anos. Quando chegou a minha vez de ferrar, eu me ferrei. Porque eu não posso ferrar os meus alunos, não posso ferrar meus filhos e não posso ferrar os meus liderados. A pergunta que eu lhes faço é: o mundo vai se adaptar ao buzzarelo? O mundo não vai se adaptar ao buzzarelo. Eu tenho que me adaptar a esses novos tempos. Por quê? Quando a gente fala em transformação digital, como a Camila falou muito bem sobre mindset, nós temos que entender o seguinte, que a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Eu vou repetir, a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. A sala é mais poderosa que o indivíduo, né? E isso requer, como falou a Camila também muito bem, uma mudança em relação a questões de vulnerabilidade e, sobretudo, de humildade, para você aprender com as mais diversas pessoas na companhia, independente dos cargos que elas ocupam. Por isso que se fala tanto em diversidade, né? Você tem equipes plurais. E aqui quero fazer uma
defesa em causa própria, né? O que está escrito na palavra diversidade? Idade. Né? E eu tenho visto muito nesses ambientes de inovação, de transformação digital, né? Tenho conhecido vários desses espaços em São Paulo, as empresas que montam seus labs, etc, etc. E devo lhes confessar que vejo aí poucos desses espaços com profissionais com mais de 54 anos. Eu vejo uma diversidade muito boa, vejo uma pluralidade muito boa em todos os aspectos, na qual eu endosso, eu acho perfeito, mas vejo, sim, vejo uma ausência de pessoas com mais de 50 anos, que eu acho que tem muito a contribuir, claro, desde que elas estejam com esse novo mindset, dessa nova economia que se apresenta. Né? Voltando ao início da minha apresentação, a minha experiência é muito boa, mas a minha experiência é antiga. Ou seja, se eu não tiver esse coração de estagiário, não tiver uma vontade de aprender e de me desenvolver, naturalmente eu vou descasar competências, vou deixar de ser um profissional atrativo. O que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada, eu como um executivo da velha economia e que vem por transformações profundas, que vem se transformando e vem se reinventando, é que no início da minha carreira, a chegada era mais importante que a jornada. Hoje eu estou com 54 anos, olhando para frente, eu vejo que daqui para frente a jornada vai ser mais importante que a chegada. Mas lembrando, cada ano que passa, eu me torno um executivo mais clássico e os meus liderados mais jovens. E os meus liderados, todos eles muito competentes, eu tenho um time maravilhoso de liderados, todos eles dizem o seguinte, que a jornada é mais importante que a chegada. E eu tenho que conviver com essas novas mentalidades, me adaptar a elas, porque daqui para frente, esse tipo de estilo é que vai perdurar. Quando você fala em transformação digital, não é o digital que fica velho. O que vem ficando cada vez mais obsoleto no dia a dia das empresas não é a tecnologia, e sim a cultura. A cultura vai envelhecendo e vai perdendo o sentido para esses novos modelos de gestão que se apresentam no dia a dia. Eu vejo um mar de oportunidades que se apresentam, não vejo ameaças, muitas vezes nas minhas falas eu sempre ressalto isso, que todas essas transformações, eu vejo muitas oportunidades, desde que você esteja com essa agenda e que esteja disposto a aprender e fazer um reskilling nas suas competências, porque se você tiver minimamente com essas competências e com esse mindset que a Camille reforçou muito bem na conversa dela, acho que nós teremos aí muitas oportunidades. A digitalização do nosso modo de vida implicará na criação explosiva de novos negócios. Só que não, são novos negócios que demandam novas habilidades, novas competências e, sobretudo, um novo estilo de liderança. A principal tecnologia do século XXI não é criptomoedas, não é blockchain, não é inteligência artificial, não é deep learning, não é nada disso. A principal tecnologia do século XXI é tecnologia de gestão. Muito obrigado. Obrigada, Romeu. Nossa, eu estou, assim, impressionada com o conteúdo de vocês três. Acho que, assim, vocês passaram um cenário realmente muito completo, né? O Romeu mostrando toda essa mudança do papel do líder, né? Do mundo corporativo, da necessidade, da importância de se adaptar. O Fernando, né, falando também da mudança do mundo corporativo, do comportamento dos clientes, do colaborador, a Camila mostrando para a gente também que todo mundo tem capacidade de aprender e que dá para mudar o mindset, né? E aí, conectando com tudo isso que vocês comentaram, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que até a Fernanda Capriotti inseriu aqui no chat, eu queria fazer para vocês três. Como vocês acham, qual é o papel principal do RH nessa jornada da transformação nas organizações? Queria começar pela Camila, por favor. Camila, fica à vontade. Claro. Boa tarde. Bem, ele é essencial, né? Eu acho que assim, como até o Romeu, o Fernando, falamos, a gente está falando de adquirir novas competências aqui, né? De olhar o mundo de uma forma diferente, de trabalhar de uma forma totalmente diferente.
significa que o RH, ele definitivamente, como sempre foi, mas hoje, cada vez mais, ele precisa estar muito inserido dentro das áreas de negócio, ele precisa entender, eu acho que hoje, inclusive, gera uma complexidade muito maior, né? O RH, ele não pode simplesmente entender de processos de gestão de pessoas, mas ele precisa entender sobre negócios, ele precisa entender sobre tecnologia, ele precisa entender na combinação e nessas transformações, tanto de modelos de negócios, processos de negócio e essas novas tecnologias, quais são essas novas competências que as pessoas precisam adquirir, quais são os processos de mudança pelos quais elas precisam passar, e realmente desenhar toda essa jornada, apoiar os colaboradores em todo esse processo de transformação. Né? A gente muitas vezes, por exemplo, é muito comum em muitos projetos, por exemplo, que a gente apoia, porque eles estão aprendendo um novo sistema. Eu falo, tá, mas é para esse sistema por quê? Porque a gente precisa ter uma melhor qualidade realmente na nossa informação de dados. Eu falo, ok, hoje os seus colaboradores, por exemplo, sabem realmente fazer uma boa análise de dados? Poxa, não sabem. Então eu falo, o sistema é o menor dos seus problemas. Né? A análise de dados aqui é uma competência realmente muito importante que precisa ser desenvolvida. O sistema não vai dar isso pronto. Então, fazer essas traduções, né, entender e ir até realmente todo esse limite de traduzir o que essa nova estratégia de transformação digital na prática realmente significa. E esse papel é um papel realmente muito importante, né, que o RH precisa vir e apoiar, e para isso ele precisa realmente também aprender e se desenvolver nessas novas competências. Acho que realmente, Camila, você pegou um ponto muito importante, né? É o RH ajudando as demais áreas de negócio, mas o RH também se preparando para essa transformação, né? Muito interessante. Fernando, vou pedir para você dar a sua opinião também, diante de toda essa experiência aí tão rica, você falar um pouquinho para a gente desse papel do RH, por favor. Claro, obrigado, Janine. Fernanda, prazer te rever, né? Pelo menos virtualmente por aqui, obrigado pela pergunta. E eu acho que a resposta o papel do RH é ser um facilitador. Ponto. Como? Né? E aí eu faço uma provocação para o grupo que está nos assistindo e acho que vale a gente comentar aqui se tivermos tempo. Por muito tempo, a área de pessoas foi uma área que fazia tudo menos cuidar de pessoas. Vocês vão falar, mas como assim? Era uma área que tinha gestão estratégica junto ao comitê executivo e principalmente ao presidente, mas que tinha um âmbito muito forte na folha de remuneração e na mitigação de riscos da organização. Então, se você pega estruturalmente, historicamente, grande parte do que a área de pessoas fez foi, e não estou desmerecendo todo o trabalho feito em capacitação, em treinamentos, em aprendizagem, mas isso era sempre parte de um todo com o foco principal voltado para você trabalhar quadro de benefícios, custos associados a pessoal e recursos que, por isso chamar recursos humanos, né? Recursos que vão levar um determinado insumo até uma determinada consequência, nesse caso humanizada, né? E mitigação de riscos a ele associados, riscos trabalhistas, riscos laborais, etc. E a principal transformação dessa facilitação moderna para que a gente possa ter organizações prontas para essa dinâmica que cada vez mais, como o Romeu comentou na sua fala, né, é uma dinâmica de rede, uma dinâmica matricial, uma dinâmica em que todos têm uma fração do conhecimento e o network é o que traz o conhecimento efetivo. A gente nunca pode esquecer, né, que a verdade não é uma coisa absoluta em si. A verdade é uma foto. E se você junta várias fotos, você vai ter uma proxy, né, melhor dessa verdade. Então, o papel de RH é muito forte, como a Camila mencionou, em atuar junto às áreas de negócio, entender essa visão e, principalmente, facilitar a transformação organizacional com um cunho mais estratégico. Então, eu acho que a área assume um papel de preponderância. Na era da inteligência, no século XXI, na era digital, o que vai fazer, de fato, a cultura se tornar tangível e fazer essa relação com o consumidor, como eu mencionei na minha fala inicial, acontecer, são as pessoas. E para que as pessoas possam dar o máximo do seu potencial e talento, nós precisamos de áreas de gestão de pessoas que sejam conscientes e capazes de facilitar esse processo de crescimento. Obrigada, Fernando. Muito obrigada, Romeu. Se você puder comentar um pouco também, eu agradeço. Vou fazer uma provocação para o Fernando e para a Camila. Fernando e Camila, vocês fazem uma festa sem dinheiro? Dá para fazer uma festa sem dinheiro? Tudo depende do briefing. Depende do briefing.
Fernando e Camila, vocês fazem uma festa sem dinheiro. Sim, dá para fazer uma festa sem dinheiro. Mas você não faz... Olha, em tempos de pandemia, a gente faz ultimamente happy hour virtual, que ó, não tem custo mais. Muito bom. Olha, pessoal, seguinte, você faz uma festa sem dinheiro. Sim, Fernando, dá para fazer, Camila, dá para fazer uma festa sem dinheiro. Mas a gente não faz uma festa sem amigos. O Fernando leva o refrigerante, a Camila leva a picanha, eu levo a grelha, a Janine leva o carvão, a gente se reúne e faz uma festa sem dinheiro, mas a gente não faz uma festa sem amigos. Se vocês me perguntarem, o Fernando também, eu conheço o Fernando, a Camila estou conhecendo agora, e a Janine também, mas o maior patrimônio que a gente vem acumulando ao longo desses últimos anos é a nossa rica rede de relacionamentos. Né? Por quê? Se tem duas áreas, Camila, na minha opinião, é uma opinião pessoal minha, que estão emparedadas no mundo corporativo, super emparedadas, é a área de marketing e a área de RH. Não que as demais também não estejam sofrendo mudanças, Camila e Fernando, mas é o seguinte, o financeiro, 2 mais 2 é 4, né, as coisas são mais exatas, né? Se paga a área jurídica, também as leis estão lá, são áreas que também sofrem mudanças, mas elas não foram colapsadas. A área de marketing e a área de RH são duas áreas colapsadas, completamente colapsadas. Quando você fala do RH estratégico, que a Camila pontuou e o Fernando também pontuaram, é uma dificuldade enorme no dia a dia, porque o problema não são os líderes, o problema são os líderes dos líderes, que têm dificuldades em compreender esse novo RH. Claro, quando você vai para empresas da nova economia, existe uma compreensão natural, porque elas nasceram genuinamente dessa forma. Quando você vai para empresas estabelecidas, você tem uma dificuldade em emplacar esse novo RH estratégico que se apresenta. A grande guerra que nós vamos ter daqui para frente em termos de mercado corporativo é a guerra de talentos. Né? A conta da educação chegou para nós no Brasil, tá? Chegou e chegou fortíssima. A China forma 3,5 milhões de pessoas por ano em STEM, que é ciências, tecnologias, engenharia, arte e matemática. O Brasil forma aproximadamente 70 mil. Né? Muito bem. No passado recente, não há muito tempo, vamos fazer uma trajetória aí de 30 anos, o mercado contratava braços. Depois ele passou a contratar cérebros, que foi a nossa geração, né, Fernando e Camila? Contratava cérebro. E hoje, cada vez mais, as empresas estão contratando o coração. Se o indivíduo tiver, uma pessoa tiver uma atitude boa, tiver uma predisposição em aprender e tal, coloca para dentro e aqui dentro a gente transforma essa pessoa. Você não precisa ter mais as competências, porque é fácil achar alguém que entende de inteligência artificial, que entende de people analytics no dia a dia, que entende de employee branding, enfim, todas essas novas competências, pouquíssimos profissionais. Traz um profissional com atitude, tomba ele para dentro e depois vamos desenvolver. Cada vez mais vai prevalecer isso, o que a gente chama o coração, que é formado por todo esse conjunto de novas atitudes. No dia a dia, às vezes é difícil você convencer os teus pares ou convencer os teus superiores em relação a esse novo tipo de talento que você traz para o dia a dia, na qual, no passado, as empresas concorriam entre elas, né? Hoje, cada vez mais, o talento, ele está falando o seguinte, opa, tem um business as a lifestyle, eu acho que posso seguir aí a minha vida tocando um business as a lifestyle. E essa questão que eu falei, né? A jornada é mais importante que a chegada. Né? E eu trabalho com as nossas equipes na empresa como time de futebol. Eu sei que vou ter um time para uma temporada, no máximo 2 temporadas, vou ser campeão com esse time, depois o time vai se desfazer e vai buscar outros desafios, vai querer jogar em outros campeonatos, outras ligas e tal, e assim caminha. Eu, como executivo, tem uma palavra que me incomoda muito no meu dia a dia como executivo lá com a minha equipe. E, geralmente, essa palavra acontece assim, final do dia. 4h30, 5 horas da tarde, Fernando e Camila. Eu acho que vocês já passaram por isso. É quando chega alguém do meu time e fala, Buzzarello, eu preciso falar com você. Senta, que lá vem história. E eu já sei que eu posso ter uma baixa importante na equipe, né? No passado, quando eu perdi um analista de marketing,
eu tinha uma certa dificuldade, eu tinha uma certa facilidade para repor. Mas hoje, quando eu perco o meu cientista de dados, o meu UX Writer, né, quando eu perco o meu nutritor de leads, todas essas novas profissões que eu tenho no meu time, né, eu tenho 10 profissões que, às vezes, no dia a dia, eu tenho uma dificuldade enorme para explicar o que eles fazem, né, e sempre um desafio muito grande com a minha área de RH. Quando eu falo para a minha área de RH, olha, eu preciso que você vá atrás de um UX Writer e de um CX. Eu tenho que sentar, explicar o que essas profissões fazem. Não é fácil achar esses profissionais no mercado, né? É difícil. Por isso que eu entendo que se a gente não tiver uma rica rede de relacionamentos como executivos e executivas, dificilmente avançaremos na carreira, tá? Porque tudo que eu estudei, toda a minha experiência, ela vale muito pouco. Hoje, quando eu tenho um problema, né, Mulan? Eu ligo para você, você me liga, e a gente troca ideias, troca fornecedores, trocadores. Mulan, como é que você resolveu esse problema? Mulan, como é que... Mussarello, onde é que você achou esse fornecedor para resolver essa microsolução? Por isso que eu, quando eu falei para vocês que a minha principal, na minha escala pessoal, a minha principal fonte de conhecimento hoje é uma hora bar. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu, a Camila, a Fernanda e a Janine, é uma hora bar. Essa conversa vale muito. A Camila e a Janine, eu vou adicionar no LinkedIn, vou mandar uma mensagem para elas, e se amanhã eu tiver alguma bucha ou vice-versa, a gente pode mutuamente se ajudar. Né? Por quê? Porque a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Eu gosto muito de uma frase do ex-presidente mundial da Procter, que ele diz o seguinte: quanto mais conexões, mais ideias, e quanto mais ideias, mais soluções. Romeu, que excelente ponto, né? Essa conexão com relação às pessoas, né? Da importância dos amigos, até do que você comentou, né? Da festa, das pessoas. Realmente, quando a gente está falando em transformação digital, não tem como falar de transformação digital sem se preocupar com as pessoas, com o time, enfim. E aí, conectando um pouco com essa questão, eu queria fazer uma pergunta para a Camila. Camila, você comentou a questão do RH estratégico, né? E o Romeu trouxe essa questão das pessoas, né? Quais são os processos hoje? Qual é o trabalho hoje que as empresas precisam fazer para caminhar nessa questão aí de mudança de mindset? Por favor, que ideias, que dicas você pode dar que são ações importantes para as empresas, por favor? Algumas, hein? Desafio falar rapidinho. Bem, acho que o primeiro passo é realmente entender qual que é esse novo mindset, né? A gente faz muitas vezes planejamento estratégico de uma forma um tanto quanto abstrata, né? Então, assim, a gente quer aumentar o nosso market share em X, a gente quer, né, enfim, sermos os líderes em inovação, em novas tecnologias, o que isso realmente significa? Né? Acho que primeiro ponto, acho que uma coisa legal que o Romeu trouxe aí também um pouco nesse sentido, que não é só o conhecimento que você tem, mas é como você lida com ele. Né? Então, a gente precisa realmente entender o seguinte, como que a gente realmente quer se relacionar? O que isso realmente significa? Ou seja, traduzir essa nossa estratégia em quais são esses comportamentos observáveis que, de fato, eu quero observar dentro do time. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Assim, a gente realmente conseguir tangibilizar o que é este novo mindset, né? Então, bem nessa linha. O ponto 2 é justamente a gente também entender, assim, quais são essas novas competências. Definitivamente, né? Não é só o que a pessoa vem de bagagem, mas é a capacidade de aprendizagem. Eu acho que, tanto Fernando quanto o trouxe isso muito bem. Então, acho que a gente precisa também entender como é que eu desenvolvo isso. E a aprendizagem não é treinamento só em sala de aula, mas ele é principalmente eu repensar toda a minha... E aí, quando a gente fala de employee experience, não é puff colorido, mas é como que eu revejo realmente todo o organismo, né, ali, toda a organização, para que ela seja mais orgânica. Porque, por exemplo, não adianta nada eu colocar uma pessoa na sala de aula para aprender algo, e quando ela volta, o gestor dela vira para ela assim, não, muito legal, mas vamos fazer isso no próximo projeto, porque esse a gente está com um prazo apertado, e é sempre o próximo projeto. Né? Ou eu apresento para ela um monte de tecnologias e depois eu falo para ela, mas a gente não tem budget para contratar nenhuma. Ou seja, você tem que entender de fato todo esse desdobrar, né? Então, ou seja, entender de fato como que eu crio realmente um ambiente de alta performance. E para fazer isso, você tem que trazer o colaborador junto. Né? Então, a gente tem que montar realmente squads, você tem que realmente trazer o colaborador junto para conseguir ter essa sensibilidade do que está travando.
aonde que ele está esbarrando e toda essa transformação que a gente está procurando não está fluindo. Então, como é que a gente transforma, de fato, o processo, a cultura, a gestão de uma forma fluida, né? Então, a gente passa ali, né, por realmente entender o que é a estratégia do negócio, como que realmente eu tangibilizo isso, ou seja, como que eu sei que alguém está aderente à estratégia ou não? Isso precisa ser muito claro, muito objetivo. O ponto 2 é como que eu crio, de fato, né, um ambiente, ou seja, uma experiência do colaborador que possa, de fato, alavancar a alta performance, essa transformação realmente desejada. E isso é muito caminhar junto, né, estar constantemente revendo essa experiência do colaborador. E, de novo, gente, assim, benefício, flex e pulso colorido, eles são super importantes, mas é o último passo quando a gente está falando realmente de uma transformação estratégica, né? O ponto 3 também é estar sempre à frente dessas tendências, ou seja, a gente tem que entender que transformar pessoas não é simplesmente falar para ela assim, olha, amanhã você pensa igual um fundador de startup, não é assim, leva prazo. Significa que as empresas precisam sim desenvolver, né, toda uma expertise aí de como que eu monitoro os sinais de mercado, como que eu caminho realmente com o RH muito lado a lado, porque as ações de RH, elas precisam estar 6 meses à frente. Então, se daqui 6 meses eu preciso, por exemplo, que as pessoas tenham mais flexibilidade ou entendam de data analytics, eu tenho que começar hoje, né? Então, esse trabalhar aí realmente sempre de forma adiantada é super importante. E para mim, realmente, eu acho que o principal ponto é realmente caminhar juntos, né? Trazer uma metodologia mais ágil, estar muito próximo das pessoas, trazê-las para o processo, traz muito mais autonomia, traz muito mais agilidade, traz realmente muito mais protagonismo nesse sentido. E eu acho que esse que é o principal ponto quando a gente está falando de uma transformação digital. A gente precisa resgatar o protagonismo da equipe. Excelente, Camila. Que bom que você trouxe essa resposta aí super completa e trazendo essa importância aí de trazer o colaborador para perto, né? E aí eu quero até aproveitar essa sua fala para conectar uma pergunta para o Fernando. Fernando, é Fernando Mulan? Qual é a pronúncia? Mulan. Fernando, vou te pedir um favor. Veio uma pergunta aqui que eu acho que tem muita relação com essa questão que a Camila comentou de trazer o colaborador, né? Tem alguma dica do que o RH deve focar para ajudar os líderes nesse papel de curador, mentor da mudança de mindset nas equipes? O que você acha, por favor? Olha, é um assunto super amplo e que dava para fazer uma nova live aí de 1 hora conosco, né? Eu acho que a gente poderia falar bastante sobre esse assunto, nós três, e obrigado pela pergunta. Vou tentar alavancar a resposta na minha experiência atual como consultor de várias organizações de diferentes portes e também na experiência pregressa que eu tive como responsável pela transformação digital de uma das 10 maiores empresas do Brasil, que foi a Vivo, tá? Onde a gente implementou toda essa cultura ágil, toda a questão de trabalhar em células multifuncionais e que é uma mudança profunda, considerando que se trata de uma organização bastante bem sucedida financeiramente, tecnicamente, que impacta a vida de quase 100 milhões de usuários, né? Eu acho que o papel da área de pessoas pode se resumir em 3 macroatividades dentro desse contexto de facilitação que eu mencionei na resposta anterior, e vou tentar alavancar um pouquinho no que a Camila e o Romeu falaram para complementar, né? Porque, não para repetir, mas para complementar. O primeiro passo que a área de pessoas deveria fazer é mapear o perfil da liderança. Por quê? Porque a forma mais fácil de você ter uma equipe que não tem medo de tentar e errar é ter um líder que permite a elas tentar e errar e que não as reprime na eventualidade. Então, o discurso é lindo, a cultura sempre é uma palavra que enche a boca da gente para falar, né? Maravilhoso, vamos ser digitais, tudo isso, mas uma estatística antiga e que continua sendo verdadeira é que 90% das pessoas pede para mudar de função, pede para mudar de empresa por causa do gestor direto, que não é capaz de tirar dessa pessoa seu melhor potencial, fazer com que ela encontre sua real motivação de estar ali, pertencimento, compartilhar, etc. Então, o primeiro papel da área de pessoas, na minha opinião, é ajudar a mapear os líderes que têm o mindset, aproveitando o tema do nosso painel, adequado para ensejar uma profunda transformação no âmbito das suas equipes e das outras equipes com as quais essa equipe se relaciona, porque a gente não pode esquecer que as organizações são um organismo vivo, como a Camila e o Romeu comentaram, né? O segundo papel que eu vejo a área de pessoas fazer é se reciclar, sim, fortemente
e mudar, inclusive, a estrutura de cargos e salários, mudar a forma que avalia as pessoas, permitir formatos de reconhecimento mais flexíveis. A quantidade de brigas e de projetos que eu vejo em que implementar remuneração variável baseada no retorno, para que as pessoas que produzem mais ganhem mais, implementar modelos de remuneração que possibilitem esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que essas pessoas anseiam, mas com muito foco na entrega. Isso é um grande desafio que a área de pessoas deveria encabeçar e ajudar a transformar, para dar ferramentas aos líderes que têm o perfil adequado para a transformação, poderem reconhecer melhor os exemplos dentro dos seus times ou de outros times que têm também esse perfil, para que isso se multiplique num círculo virtuoso, né? E o terceiro papel que eu vejo, e aí liga um pouquinho no que a Camila mencionou, liga muito no que o Romeu falou de competência, é o papel de você definir indicadores de gestão adequados para que você possa monitorar o estado atual da sua cultura, a saudabilidade da evolução desses processos internos e ter metas claras e factíveis que o quadro da gestão e o quadro dos colaboradores trabalhem conjuntamente para poder atingir um resultado exponencialmente maior. Então, eu vejo esses três elementos. Mapeamento da liderança, e definir os perfis adequados, desenvolver um conjunto de benefícios, regras, soluções que permitam reconhecer e fomentar o talento na sua total amplitude. E terceiro, definir conjuntos de indicadores realmente efetivos que possam ser monitorados ao longo do tempo, para que você possa ter uma métrica clara de evolução. Não vou falar na minha resposta sobre a parte de aquisição de novos talentos, que é um tema extremamente crítico e vital também, mas, enfim, por causa do tempo, só deixo aqui a centelhazinha para que também não se esqueça disso, tá? Obrigada, Fernando. Acho que, ouvindo você, ouvindo a Camila, acho que só comprova o que o Romeu comentou, né? Que é uma jornada, né? É um processo mesmo, não é algo pontual que você vai trabalhar só esse assunto e vai endereçar tudo, né? Realmente é um caminho aí que as empresas precisam, mas que também não pode deixar para amanhã, que tem que ser de imediato, né? Para trabalhar nesse ambiente. Romeu, eu vou direcionar a próxima pergunta para você, por favor. Quem mandou foi a Janaína Aguiar Orlando. Ela colocou: como você vê a mudança cultural em indústrias que fazem parte de segmentos estabelecidos? Qual é a velocidade ideal de transformação, pensando inclusive no custo de mudança e baixas margens, por favor? Muito bem. Eu começaria com a seguinte metáfora. Quem não pensa o futuro, trabalha o presente, usando ferramentas do passado. Se você quiser salvar o mês, feche o contrato. Se você quer salvar o ano, corte custos. Se você quer salvar a década, invista em inovação. Né? Inovação é uma palavra tão ampla, né? Inovação abrange tantas coisas. Né? Eu diria o seguinte: o que eu tenho observado nos meus estudos, nas minhas pesquisas, na minha observação de mercado, em relação a essa pergunta que ela fez, que ela usou como referência as empresas já estabelecidas, que já têm uma boa história, o que a gente chama aí de empresas, talvez, da velha economia. Né? É o seguinte: as empresas têm que sair cada vez mais do seu ecosystem e entrar para o ecossystem. Por isso que as empresas aí, né, começou com o Itaú lá no passado, montou o Cubo, depois o Bradesco montou em Nova Bra, depois o Magazine montou o Magazine Lab, todas as empresas estão montando os seus labs hoje, né? Porque elas estão entendendo que elas têm que sair do seu ecosystem e entrar para o seu ecossystem. Elas têm que estar envolvidas em ecossystem. Isso vale tanto para as empresas como para as pessoas, né? Como para os líderes. Hoje eu tenho visto algumas iniciativas Brasil afora, que muitas vezes uma empresa pequena, ela não consegue estar no ecossistema. Aí as associações, os sindicatos, o grupo de empresários se reúnem, né? As associações de algumas indústrias, por exemplo, o nosso setor, que é o setor da construção civil, montou um hub de inovação, um lab de inovação para pequenas e médias incorporadoras e construtoras que muitas vezes não têm os recursos, não têm os talentos para promover essa mudança de ego para eco. Mas é o seguinte, Janaína, infelizmente eu tenho que falar isso, eu acho que é melhor uma verdade que dói do que uma mentira que ilude, tá? Muitos soldados ficarão pelo caminho.
muitas empresas não conseguirão mudar, porque a mudança de comportamento, de atitude, de modelos mentais é tão abrupta que tem pessoas que não conseguem acompanhar, tá? E tem pessoas que não querem mudar, ponto. E não tem nada de errado, tá? Tem absolutamente nada de errado. Tem pessoas que não querem mudar. Agora, um exemplo rápido aí de mudanças que algumas empresas clássicas que a gente conhece tiveram que fazer, coisas sutis. Então, vou dar um exemplo. Quando eu contrato para os meus times, eu sempre avalio 3 competências que eu julgo que são importantes. O indivíduo tem que ser bom de trabalho, a pessoa tem que ser boa de trabalho, tem que ser boa de cerveja e tem que ser boa de xadrez. Bom de trabalho é uma pessoa que, né, tem a entregabilidade. O que é uma pessoa boa de cerveja? Pessoa boa de grupo, boa de time, boa de colaboração, porque esses modelos de gestão que a gente tem discutido aqui, que são agiles, scrums, métodos squads, né, são novos modelos de gestão, e é por aí que passa. Por quê? Times pequenos inovam, times grandes escalam. Então, você tem que ter os times pequenos, os squads que inovam, e depois você dá para os times grandes escalarem. Né? Então, se o indivíduo não for bom de cerveja, Janine, não avança. Né? E, por último, ser bom de xadrez. Porque toda empresa é uma instituição política. Se você não souber jogar xadrez, você não sobrevive. Concorda, Fernando, você que trabalhou numa instituição grande como a Vivo e a Camille numa KPMG? Xadrez, jogo de Go. Se não souber jogar xadrez, que é o que a gente chama, que é uma inteligência pouco, agora começa a ser, né, avaliada, valorizada, que a gente chama de inteligência contextual. Inteligência de contexto. Eu já trabalhei com várias pessoas muito preparadas, muito inteligentes, espetaculares, boas de trabalho, boas de cerveja, Fernando, muito boas de cerveja, mas ruins de xadrez. Não tem inteligência contextual. Toda empresa tem seus fantasmas. Você tem que descobrir os fantasmas, né? Então, pessoal, isso implica uma vontade muito forte de você zerar os teus, não zerar, né, mas você reconhecer que as competências que o trouxeram até aqui não serão as competências que o levaram até lá. Eu vou dar outro exemplo, né, voltando ao exemplo das instituições. Vocês se recordam que até 4, 5 anos, Camille, você que é da KPMG pode reforçar, e você conhece muito bem isso, tinham instituições financeiras que não contratavam o indivíduo porque ele tinha barba. As instituições financeiras não contratavam um profissional que tinha uma tatuagem no pescoço, ou que tinha um cabelo pintado. Essa turma, quando eu vou contratar, eles falam para mim o seguinte, Fernando, onde eu não posso ser, eu prefiro não estar. Olha que mudança. Onde eu não posso ser, eu prefiro não estar. As instituições financeiras flexibilizaram ou não flexibilizaram o dress coding? Claro. Imagina, falava uma instituição financeira, como é que uma gerente minha pode visitar um cliente com uma tatuagem no pescoço, ou com cabelo vermelho, o cabelo verde? Era inadmissível. Você nem passava da primeira fase de seleção. Né? Por quê? Porque era um mindset fixo. Né? Hoje a gente fala de ser mindset... Oi? Desculpa, eu vou até... Infelizmente, o tempo está passando muito rápido. Eu vou até pedir desculpa te interromper, mas claro. Você conectar a sua fala já com seus comentários finais, se você puder. É uma aula para a gente, com dor no coração. Eu queria muito entender aqui, mas queria pedir para você também aproveitar e fazer os seus comentários finais, por favor, para eu poder passar para o Fernando e para a Camila. Eu tenho duas certezas. Uma que eu vou morrer, e a outra é a certeza das minhas próprias dúvidas. Mas eu estou muito, muito otimista com o que vem pela frente. Grandes mudanças, grandes oportunidades, grandes transformações, mas o meu recado é final, não parem de aprender. Se vocês acham que a educação é cara, experimente a ignorância. A ignorância é muito mais cara. Né? A educação hoje não é mais prioridade. A educação hoje é premissa. É premissa. Assim, quando você sobe numa aeronave, a segurança de uma aeronave não é prioridade, é premissa. E educação também. E lembre-se, a escola não é mais o único lugar que você aprende e as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. As escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas. Por isso, o desafio das empresas em criar empresas universitárias para atrair bons talentos.
Muito obrigada, Romeu. É muito bom te ouvir, realmente é uma aula, assim, acho que a gente ficaria horas aqui, de tão interessante o rico conteúdo. E que bom você mostrar essa importância da gente sempre aprender, né? Vou passar agora para o Fernando. Fernando, por favor. Pô, você imagina como eu era privilegiado quando eu saía para tomar cerveja com o Romeu, né? Antes do tempo da pandemia, as ideias que a gente trocava, o quanto eu aprendi com esse cara. Hora bar. Hora bar, cara. Hora bar altamente, altíssimo, valor super bem investido. E eu acho que a minha consideração final é a seguinte: eu queria deixar um gancho para o que vai acontecer, já que o Romeu falou um pouquinho do futuro, para o qual eu também sou otimista, né? E eu vivi na pele essa questão de dress code, porque quando eu entrei nessa minha última passagem no mundo corporativo, eu era o líder do digital que tinha que usar blazer, muitas vezes terno e gravata, para ser reconhecido como diretor. Por mais que eu fizesse digital, tivesse que fomentar nova cultura, então, para ser aceito pelos meus pares, para poder criar espaço político dentro da visão de pessoas, para que a minha equipe pudesse trabalhar com mais autonomia, eu muitas vezes tinha que fazer a transição dos velhos símbolos para os novos símbolos e conviver nesse circuito, né? Que é um desafio interno tremendo também. E vejo com alegria as mudanças que estão acontecendo, mas acho que a principal reflexão que eu quero deixar para todo mundo que está vendo a gente aí da parte de RH e em complemento é que nós estamos falando hoje de organizações num cenário que daqui a 10 anos eu vejo as organizações extremamente enxutas, com pouquíssimos quadros de fato dedicados a elas e uma grande rede de colaboração onde se busca o talento em qualquer lugar do mundo, não somente no Brasil, até porque o Brasil, como foi mencionado, está ficando para trás na corrida do digital, da educação digital, e eu vejo as organizações que não se adaptar para trabalhar com parcerias com profissionais talentosos que vão ajudá-las a maximizar o seu propósito, seja para o acionista, seja para o seu colaborador. Então, acho que essa próxima fronteira está vindo aí, o que vai exigir uma transformação adicional, que é como é que a gente perpassa uma nova cultura por intermédio de diferentes cadeias de valor, né? Então é isso, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, foi um grande prazer. Obrigada a você, Fernando. A gente que agradece, muito bom. Uma pena ter passado tão rápido, muito bom mesmo. Camila, por favor, se você puder fazer seus comentários finais, eu agradeço. Tá no mudo, Camila, por favor. Desculpa, o costume, né? Gente, muito obrigada aí de novo pelo convite. É um prazer estar nesse painel aqui com vocês. Acho que de forma muito sucinta, né? Acho que colocar aqui que realmente acho que a gente trabalhar e entender que apesar de, às vezes, muito medo, né, que gera a transformação digital, por todos os aprendizados que ela tem, ela realmente eu acredito muito que ela está resgatando a nossa essência humana, né? A gente não precisa mais trabalhar isso de forma super operacional e mecânica, e está abrindo cada vez mais espaço para toda a conexão, para a criatividade, para realmente todo esse potencial gigantesco que nós temos. Então, eu acho que tem realmente muito espaço, né? Acho que o Fernando colocou bem aí, acho que de forma talvez exclusiva ou não exclusiva, mas tem, na verdade, com essa transformação, muito espaço para o realmente talento humano. E eu acho que a provocação que eu queria deixar aqui, ou talvez até a colocação, né, para o time de RH, é que eu acho que a gente está passando por um momento realmente em que a gente tem uma grande oportunidade aqui, né, enquanto especialistas de pessoas, de, através dessas transformações de negócio, poder ser um canal de real transformação de pessoas, né, poder transformar os ambientes de trabalho em ambientes mais sadios, onde as pessoas realmente podem se encontrar, se desenvolver, né, ter realmente aí cada vez mais a sua autoestima preservada e, inclusive, né, expandida, e a sua autoconsciência realmente, os seus encontros, então, que a gente possa realmente criar esses ambientes onde pessoas realmente possam definitivamente, né, ser pessoas e voar e serem realmente muito satisfeitas e felizes. Muito obrigada, Camila, muito obrigada, Fernando, Romeu, foi realmente uma aula, eu não sei se vocês chegaram a ver, a gente tem aqui no chat vários elogios, e depois que passar essa pandemia aí, se vocês concordarem, a gente vai querer marcar um hora bar para a gente continuar esse papo aí, muito bom, muito rico. Obrigada mesmo, viu? Obrigado. Boa semana para vocês. Daqui a pouco, às 11h30, a gente tem um outro webinar sobre a jornada do colaborador sobre a ótica da saúde. Convido a todos os participantes e agradeço a todos que participaram desse webinar aqui e vocês, excelentes palestrantes, a turma também do Vinícius, que está aqui com a gente, ajudando a gente aqui com toda a parte de Libras aqui, a sua colega também que está conosco. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.